Eu quero compartilhar contigo 4 itens que você precisa estar em vigilância sobre a sua vida. Aceite a paz do Senhor. Quem fala com todos vocês, a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Nós iremos hoje falar desses 4 itens a qual você precisa vigiar sobre a sua vida. Porque se tu não sabe, a inveja existe e ela é real. É necessário te entender que muitas das vezes pessoas se aproximam da gente com aves de rapina, procurando sempre o que pode tirar da gente, o que pode tirar de nós. E você precisa estar vigilante, você precisa vigiar muito, principalmente nas suas palavras. Pois a inveja atrapalha, a contrariedade, ela atrapalha. Existem 3 itens no mundo espiritual que acontece quando te libera uma palavra. Porque se te não sabe, a tua palavra pode ser natural, assim como ela também pode ser espiritual. Não pense você que as suas conversas são apenas palavras natural, porque na verdade há uma ligação muito grande espiritual. Então por isso é muito importante você estar atento até mesmo nas suas palavras, de qual forma é que você está executando, porque às vezes a gente vê muitas pessoas que acabam com as suas próprias palavras, eles trazendo muitas das vezes aquilo que não era nem para acontecer na vida deles. Ou seja, ao invés de usar para ser bênção as suas palavras para a sua própria vida, usa completamente tudo ao contrário. E isso é necessário que sempre estar em vigilância no momento de execução das próprias palavras. Existem 3 coisas que precisamos estar muito atento ao nosso redor. A primeira é a inveja. A inveja ela existe e a inveja ela é real. E ela nasce no coração do homem através da autoridade. Ela dá poder para que espíritos imundos trabalhem contra a vida da pessoa. Porque todos nós sabemos que a única forma do inimigo entrar é se nós abrirmos a porta. E quando nós somos imprudentes com as nossas palavras, isso desperta a inveja. E é aí que o mal entra. O segundo ponto se chama resistência no mundo espiritual. Essas resistências que existem no mundo espiritual, elas precisam ser rebatidas. Então, quando você fala, você abre a porta para resistências espirituais serem ativadas contra você. O terceiro item que acontece no mundo espiritual, quando você fala demais, se chama transferência espiritual. Isso é quando se abre demais, se fala demais, existe algo que se chama transferência. E entenda que essa transferência ela pode ser positiva, assim como ela pode ser negativa também. Isso depende muito do que te falou. E eu quero compartilhar aqui com vocês 4 itens que não é sábio falar. Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. O que a Bíblia está dizendo é: se você fala o que quer, você não está compreendendo o poder espiritual que existe sobre as tuas palavras. O outro versículo é Tiago capítulo 3, versículo 2, que diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quem fala o que quer, ele mostra um desgoverno. E te sabe, não tem como as duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Ou seja, se você é uma pessoa que fala de uma forma desgovernada, significa que você não está governando a tua própria vida. Ou então que outros é quem governa sobre você. Quem fala o que quer, ele mostra um desgoverno. E te sabe, não tem como as duas coisas ocuparem o mesmo espaço. Ou seja, se você é uma pessoa que fala de uma forma desgovernada, significa que você não está governando a tua própria vida. Ou então que outros é quem governa sobre você. E se não é Deus governando a nossa vida, terá coisas espirituais que estará governando a nossa vida. Então, por isso, precisamos estar atentos e vigilantes. O primeiro item é não compartilhar os teus projetos e os teus planos. Para aqueles que já são casados,
você pode compartilhar apenas com o teu cônjuge. Agora, para aqueles que ainda não são casados, você pode orar a Deus e compartilhar com uma pessoa que você tenha muita, mas muita confiança, uma pessoa de oração. Por isso que eu sempre digo que tudo que a gente vai fazer, precisamos primeiro consultar o Espírito Santo, primeiro pedir a orientação do Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que às vezes confiam em todo mundo, confiam em qualquer um, e daí depois acaba que não dá certo e acaba virando aquela confusão toda, aquela situação toda desagradável. Então, é muito importante, antes de você falar para quem você confia, você consultar o Senhor, você orar ao Senhor primeiro. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E eu sempre digo que o melhor amigo é o Espírito Santo. Então, sempre procure compartilhar tudo com o Espírito Santo. Porque você compartilhando com o Espírito Santo os seus projetos, até no momento que você for compartilhar com alguém que você precisa, porque tem momentos que eu entendo que você precisa de alguém, muitas das vezes, em questões, né? E então o Espírito Santo irá apresentar pessoas direcionadas por ele para a tua vida, para te dar a direção correta, para te ajudar, para te instruir. O segundo item, não compartilhe sobre tua vida financeira e questões relativas financeiramente. É muito comum as pessoas saírem falando, eu ganho tanto. Tem pessoas que chegam até a publicar, né? Eu ganho tanto, eu tenho que pagar tantos de impostos, estou com tantos de dívida. E isso, na verdade, não está trazendo nenhum tipo de acréscimo de bem para a vida desta pessoa, porque muitas das vezes quando a pessoa se vê em rodas de amigos e começa a trazer em público aquilo que nem era, né, na verdade, para ser trazido. Então, quando você tem alguma questão que você precisa resolver nesta área, eu aconselho você procurar uma pessoa qual é especializada na área, um contador, se te tem empresa, que é quem vai cuidar da parte jurídica da tua empresa, ou um consultor ou uma consultora, quem vai dar ali toda a orientação do que precisa ser feito, porque há um contrato aonde a pessoa ali faz, né, formalizando, e tudo que é tratado no âmbito profissional tem que ser apenas no profissional, tudo dentro conforme a lei ela mostra. Então, é necessário nós termos muita vigilância sobre as nossas vida financeira, sobre aquilo que o Senhor, ele tem nos abençoado, porque muitas das vezes se você sai falando e falando, quando você vê lá na frente, acaba trazendo isso daí um grande problema. O terceiro item, não compartilhar problemas pessoal quando você está enfrentando. Quando se enfrenta problema pessoal, a gente tem que buscar a orientação do Espírito Santo, o auxílio, como eu disse, de pessoas apresentadas pelo próprio Espírito Santo de Deus e a tua liderança. É para isso, né, que já há uma liderança, uma hierarquia dentro da igreja. Mas sempre, como eu digo, é necessário te orar, te clamar, te buscar ao Senhor. E lembrando que você não deve compartilhar nada da sua vida se você não conhece, não confia na pessoa. Porque, infelizmente, hoje no Evangelho existem muitas pessoas que levam o nome, né, daquilo que na verdade não são bem isso. Então, é o que eu sempre prego dizendo, e eu sempre digo aqui também nos vídeos. Eu sempre falo que nós precisamos muito pedir a visão do Espírito Santo de Deus. Porque quando pedimos a visão do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele nos mostra, na verdade, como é que tem que ser e quem é que está na mesma comunhão com ele. E lembrando que não é uma pessoa confiável. Quem prega a vida do outro em cima do altar, porque o altar foi para pregar a palavra de Deus, não é confiável. A pessoa que prega uma coisa, mas vive outra, não é confiável. A pessoa que, enfim, né, é tantos e mais tantos casamentos. E falando ainda sobre a área profissional, é necessário também você observar bem, averiguar bem, porque muitas das vezes você pensa que a pessoa vai te ajudar, mas na verdade a pessoa não é
como você esperava, né? O resultado ali não é tão profissional e você vai acabar tendo problemas futuros. Então, é necessário sempre você averiguar antes e pede sempre a orientação do Espírito Santo. O quarto item, analise bem sobre questões específicas de assuntos a qual você irá relatar com pessoas a qual você conheceu ontem, ou seja, em prazo curto, porque muitas das vezes essa pessoa você não sabe qual é a índole, qual é a conduta dela. E você às vezes pode não perceber, mas essa pessoa pode estar procurando por um meio para acabar envolvendo o teu nome numa grande confusão. Porque nós sabemos que o inimigo ele age no meio da confusão, então a gente precisa estar muito atento. E quanto menos você falar com aquele que não te conhece em relações de assuntos específicos, menos problema você irá trazer para sua própria vida. Por exemplo, assuntos a qual você muitas das vezes irá comentar apenas com pessoas próximas de você, com pessoas apenas a qual você tem uma determinada confiança e de repente você conhece uma pessoa ontem e você já começa a comentar, já começa a falar o que não era para falar. Essa pessoa, para querer fazer média, ela vai sair o quê? Vai sair falando para todo mundo. E quando te pensar que não, daqui a pouco tá aquela situação mais complicada. E é muito importante analisar se a pessoa que você está conversando é uma pessoa justa, a pessoa que você está confiando é uma pessoa leal, uma pessoa confiável, porque é complicado, mas nos dias em que nós estamos vivendo, a cada dia tem diminuído o número de pessoas a qual realmente são verdadeiras, a qual são confiáveis. Então, por isso que eu sempre digo, peço o Espírito Santo de Deus para te orientar. Peço o Espírito Santo de Deus se ele está, na verdade, de acordo com aquela amizade. Porque senão, depois lá na frente, vai poder trazer tantas questões que muitas das vezes, para depois você se sobressair do meio dela, vai dar um certo trabalho, vai ser bastante complicado. Mas ore ao Senhor, peça ao Senhor a direção e procura ser sempre vigilante em questões das suas atitudes. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Compartilhe com os teus amigos e que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.